Né? Então tem um amplificadorzinho, né? Já com... Aqui eu já desenhei tudo, né? Já desenhei uma carga, já desenhei o gerador. Tá? Vamos calcular o ganho disso aqui. Bom, então, primeira coisa que tem que fazer, análise DC, né? Tá? Análise DC, ó, olha para o circuito. Quanto que vale a corrente de emissora aqui? Vai ser que ó, faz o equivalente TVNAM, à esquerda da base, né? Então nós vamos ter o quê? Uma resistência de TVNAM, que é o paralelo dessas duas resistências, de 100K e 200K, e uma tensão de TVNAM, que se eu tiro a base aqui, você tem um divisor de tensão, né? Implementado aqui pelo 30 volts, pelo 200K e pelo 100K. Né? Então, V de TVNAM vai ser o quê? 100 sobre 100 mais 200 e 30. Dá 10 volts, né? Aqui vai ser a tensão aqui de TVNAM vai ser 1/3 dos 30, né? Vai dar 10 volts aqui. Menos o 0,7 dividido pela resistência de TVNAM refletida lá para o emissor, né? Que é 100K para 200K dividido por 201. Mais 150 mais 4K. Qual a resistência que eu tenho no emissor? 4K, mais 150K, mais a resistência paralela aqui, refletida no emissor, dividido pelo beta mais 1. Que dá esse 2,1 miliamperes, né? Que é o IE aquecente, que eu vou coxambrar como sendo esse aquecente também. Né? O beta é 200, é um beta grande, né? Vou cometer um erro de 0,5%, talvez, fazendo essa coxambração aqui, tá bom? Todo mundo sabe calcular isso aqui? Sim, professor. A resistência incremental do emissor é 25 milivolts por I aquecente, dá 11,9 volts. Se eu multiplicar por beta mais 1, vai dar um HI de 2K4. Tá? Calculando o VC aquecente e o VE aquecente, né? Vai dar esses dois valores, o VCL 7 volts, a corrente de 2,1 miliamperes. Então o transistor está bem polarizado, né? Está na região ativa direta, né? Temos esse HIE, estamos felizes aqui, né? Aí o modelo AC. Né? Não precisava nem ter descrito esse modelo AC, porque eu já sei que eu ganho aqui de um... a gente poderia ter feito direto, mas aqui eu fiz aqui para ser mais didático, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aqui eu já estou considerando, em vez de calcular o AVI, eu já estou considerando calcular o AV direto, ó, já coloca a carga aqui, ó, já em paralelo com o RC, entendeu? E calculo o ganho daqui para cá. Tá? Eu calculo o ganho VO por E1. Vou chamar de V1, AV1. VO por E1. Eu ganho daqui para cá. Daqui para cá. Desse ponto para esse ponto aqui. Tá? Deixa eu tirar isso aqui, porque acho que é melhor pôr outra cor aqui. Eu ganho daqui para cá. Né? Esse aqui. Então eu ganho menos beta, menos 200, vezes a resistência que eu tenho no coletor. O que eu tenho no coletor? O paralelo dessas duas, ó. De 6K8. Menos beta EC sobre HIE. HIE
é 2K4, mais beta mais uma vezes o 150. Eu joguei para cá, né? Menos 200, 3K4, né? Sobre 2K2, mais beta mais um 150. Dá um ganho de menos 20. 1. E a impedância da entrada aqui, quanto que vale? 100K, paralelo com 200K. Ó, é só olhando aqui, dá para ver também, não precisa nem olhar ali. Ó. É 100K, paralelo com 200K, paralelo com HIE que está aqui, mais beta mais uma vezes 150. A impedância da entrada aqui, ó. Que enxerga aqui. 100K, paralelo com 200K, paralelo com HIE, mais beta mais um 150. Impedância da entrada é 21K. Só que me interessa, bom, aqui eu calculei VO por E1, né? VO por E1. Essa tensão sobre essa, né? Que é equivalente a essa sobre essa aqui. Mas, na verdade, eu quero a relação entre VO e ES, a amplitude de saída do gerador. Né? Bom, eu calculei VO por E1, agora eu tenho que calcular E1 por ES. Quanto que vale E1 por ES? Vai ser Zin, né? Sub Zin mais 2K. Ó. Então, AV vai ser os menos 20 aqui, vezes o quê? A impedância de entrada aqui é 21,9K, sobre 21,9K, mais a resistência em série do gerador, que é 2K. Vai dar menos 19,1. E a impedância de saída é o 6K8. Né? Então, bom, aí eu falo para você, se eu entrar com 10 mV sendo da MHT aqui, quanto que eu vou ter na saída? Vai ser os 10 vezes menos 19. Vai ter menos 199 mV com a sendo MHT. Não é? Eu vou ter um sinalzinho aqui, ó. De que amplitude? 191. 91 dá 0,2, né? 0,19. Não é isso? Tá claro? Nesse ponto aqui, quanto que eu tenho aqui nesse ponto aqui? Nesse nó, né? Eu tenho o quê? Tem um sinal assim, né? O mesmo que eu tenho aqui, é que eu desenhei meio... Bom, mas deu para entender, né? Eu tenho um nível DC. Fazer igual para não ter... um nível... Só que acima de um nível DC, né? Quanto que vale esse nível DC? 15,7. Entenderam, não? Tranquilo? Alô? Pode continuar. Bom, vamos ver agora um teorema, né, de análise de circuito, também se chama teorema de Miller. Vamos supor um circuito, né, e eu tenho entre dois nós do circuito uma impedância Z. Né? Vamos supor que a relação de tensão AV, V2 e V1 é conhecida. Eu conheço esse ganho, né? Eu conheço esse ganho V2 por V1, né? E foi obtida com Z no circuito. Isso é importante, né?
eu tenho essa relação V com V2 por V1 é com Z no circuito. Não posso, esse AV não tem nada a ver com o ganho AV sem o Z no circuito, tá? Então eu sei a relação V2 por I2 com o Z. Então eu posso fazer um fluxograma, né? V1 o que é? V1 vale V2, né? Ó, então V1 igual a V2, V1 igual a V2, mais Z vezes V1. V1 igual a V2, mais Z vezes V1. V1 igual a V2, mais Z vezes V1. E o que é V2? V2 é AVV1. V2 igual a VV1. Então, V2 igual a VV1. Mesma coisa, né? Para o V2, né? O que é V2? V2 igual a V1, né? V2 igual a V1, mais Z vezes o que agora? V2 igual a V1 mais Z vezes I2. E o que é V1? É 1 sobre a V de V2. Então, V1 por I1 igual a Z sobre 1 menos AV. E V2 por I2 é Z sobre 1 menos 1 sobre AV. É ZAV sobre AV menos 1. Então, esse circuito aqui que eu tinha com o resistor é equivalente, com a resistência Z aqui, é equivalente ao circuito que tem 2 resistores agora por terra, né? Para esse referencial. O que é V1 por I1? É a impedância vista aqui, né? Com relação ao terra, né? O que é V2 por I2? A impedância vista aqui. Então, eu peguei uma resistência e dividi em duas. Né? Tá bom? Na entrada aqui é Z sobre 1 menos AV. Entrada, assim, desse lado, né? É Z sobre 1 menos AV. Do outro é ZAV sobre V menos 1, onde AV é a relação entre V2 e V1. Relação entre V2 e V1. Isso para mostrar aqui um circuito, né, com realimentação de emissor, né, de coletor. Ó, aqui é um circuitinho possível também. Um circuito com realimentação de coletor. O modelo AC dele é esse aqui, ó. Tem o V1, entra, né, vai na base do transistor. Deixa eu botar, fica mais visível. Aqui a base. Aqui é o coletor, né? Emissor. Então, na base, eu tenho uma resistência RF que liga no coletor. O emissor está no terra. E o coletor está ligado no RC. Beleza? Olha aqui, um bom exemplo para usar Miller. Né? Eu pego e o ganho daqui para cá, né? V2 por V1, né? Essa relação V2 por V1, vou chamar de esse ganho, né? V2 por V1, eu posso pegar essa resistência RF e pôr na entrada aqui, RF1 é sobre 1 menos V2 sobre V1. E na saída, essa é RF, V2 por V1, sobre V2 sobre V1 menos 1, paralelo com RC, não é? Pedaço de saída. Entenderam ou não? Eu peguei essa resistência e dividi em duas. Aqui na saída ela ficou em paralelo com a RC. Tudo bem? Alguém tem dúvida na passagem? Ninguém tem dúvida? Não, professor, tudo bem. Tá. Aí esse circuito virou um emissor comum, né? Que a gente já conhece o ganho dele, né? Então, a AVI o que é? Chamando a AVI o que é? V2 por V1 para I2 igual a zero, né? Na verdade, a AVI eu abro aqui, não tem corrente 2, eu calculo a tensão com relação a essa. Vai ser menos beta RC, o RC total aqui, equivalente, né? Sobre HE. Então, ó, vai dar menos beta, resistência que eu tenho ali na saída, sobre HE. Só que,
quanto vale V2 por V1 aqui, né? Nessa fórmula aqui, ó. V2 por V1, né? É o próprio AVI, né? Então, dá uma função AVI em função da AVI. Ou você resolve essa equação, ou já chuto, né? O AVI é muito maior que 1 mesmo, né? Então, se o AVI for muito maior que 1 mesmo, o ganho AVI vai ser menos beta RC paralelo com RF, né? AVI é muito maior que 1, eu posso simplificar aqui, não é? Não posso simplificar? Então sobra o quê? RC paralelo com RF. Então esse é o ganho. E é um ganho grande mesmo, é de centenas, né? Então essa hipótese de muito maior que 1 geralmente é boa. A impedância de entrada vai ser o quê? Com a saída em aberto. HE sobre RF dividido 1 menos AVI. Por que essa impedância ela corre o risco de ser negativa? Se for negativa, a gente ganha na loteria, né? Vamos gerar energia, não é mesmo? Por que isso aqui não é negativa? Porque o AVI é negativo, né? Beleza? Então, na verdade, que eu tenho uma impedância de entrada pequena, tá? Nesse tipo de circuito. Tá bom? Vai ser mais ou menos RF sobre menos AVI, tá? Isso aqui é aproximadamente até, né? Aproximadamente RF menos AVI, né? É pequeno, tá bom? E o ZOS vai ser o quê? A impedância de saída aqui vai ser... O ZOS é fácil de ver, não precisa olhar para nada, né? Se eu faço curto na entrada, né? Fazendo curto na entrada, isso aqui está... A corrente aqui é 0, isso aqui é 0, né? Essa parte de baixo some, não é mesmo? Se V1 for igual a 0. Porque essa corrente é 0, essa aqui também. Então, eu tenho o quê? RC paralelo com RF aqui, né? RC paralelo com RF. Beleza? Tranquilo? Então, aqui tem um exemplo, né? Eu faço análise DC, né? Está aqui a análise DC, depois você estuda. Obter os parâmetros é bem simples, sempre não muda muito. Aqui a análise AC, eu vou ter esse circuito aqui, o AVI vai dar menos beta RC paralelo com RF por 5K, que o HI é 5K, né? Vai dar menos 390. A impedância de entrada vai ser 5K aqui, em paralelo com mega, dividido por 1 menos AVI. Vai dar 1 mega por 390, né? Que dá 2K5. Paralelo com 5K vai dar 1K7, impedância baixa. E o ZOS vai ser o quê? RC paralelo com RF, que é 10K paralelo com mega, vai dar 9K9. Tá? Daqui acabou esse capítulo aqui. Tranquilo? Vamos supor que esteja. Então vamos lá para a próxima. Tá aqui já. Não, não é esse, é o outro. Agora, nesse capítulo, a gente vai aprender a fazer o projeto do circuito de polarização, a projetar o estágio mesmo, né? O amplificador, né? Ele fala, então, esse capítulo, ele fala, então, da polarização, né? E da estabilidade térmica. Estabilização térmica, né? De um amplificadorzinho, com transistor. Então, a ideia aqui é estabelecer um ponto de operação na região ativa direta do transistor por meio de uso de resistores, e fontes DC. Então, eu quero estabelecer aquele ponto Q, né? Aquele ponto quiescente, o ponto de operação do transistor, né? O ponto Q. Então, os transistores, eles têm algumas limitações, né? No caso do bipolar, o que acontece? O meu ponto quiescente tem que estar em algum lugar aqui, né? Mas não pode ser em qualquer lugar, né? Ele vai depender de algumas limitações. Por exemplo,
tem que estar entre uma corrente mínima. Tem que estar entre uma corrente mínima. Deixa eu botar outra. Uma corrente mínima e uma corrente máxima. A gente vai ver isso depois, né? Uma corrente mínima e uma corrente máxima. Tem que estar fora da região de saturação. Tem que estar nessa região relativamente plana, né, em que o transistor funciona como fonte corrente, controlada, né, pela corrente B. Tem que estar maior do que um VCE máximo aqui, não desenhei, aqui é o VCE máximo. O VCE tem que ser menor do que esse VCE máximo. Aqui, deixa eu apagar. E assim, a potência do transistor não pode dissipar muita potência, porque senão ele vai esquentar muito e vai queimar, né? Então, como é que é a potência dissipada num transistor? Você pega aqui o transistor, né? Eu tenho VBE e passa uma corrente B, e tem VCE e passa corrente C. Então, a potência dissipada no transistor vai ser VCE vezes C, mais VBE vezes IB. Como IB é muito menor do que IC e VBE é muito menor que VCE, a potência dissipada no transistor é aproximadamente VCE e C. Né? Das regiões do transistor, a maior, inclusive, é a região do coletor, porque é lá que vai dissipar a maior parte da potência. Então, esse VCE e C, que é a potência dissipada do transistor, tem que ser menor, né, do que um PT max. Então, por isso que eu tenho essa hipérbole aqui. Então, eu tenho que colocar o meu transistor meu ponto aqui dentro. Obviamente, nunca tem uma solução única, né? Vai depender de vários fatores aí, o ponto que eu vou escolher. Mas tem que estar aqui dentro de qualquer maneira, né? Essa região aqui de operação segura do transistor. Aqui é o Safe Operating Area, né? Que é essa região aqui em vermelho. Tá? Bom, VC máximo do transistor. Por que tem que ter o VC máximo? Porque a partir dessa tensão, né, o transistor entra em avalanche, o campo elétrico fica tão grande que ele não, né, passa a corrente lá, a corrente sobe, tá vendo aqui, ó, sobe. VCK, né, a tensão de saturação, né, tem que estar à direita, né, da tensão dessa tensão de joelho, vamos dizer assim, né, normalmente algumas centenas de milivolts, é função da corrente que passa, tá, do transistor também. O IC mínimo, né, tem um IC mínimo, é muito pequenininho aqui, porque é para garantir que ele não esteja cortado, o transistor. Tem um IC máximo, potência dissipada, já falei, né? Aqui um detalhe sobre a questão da resistência térmica, né? É importante, a gente modela, né, o transistor dessa forma, né? Tem aqui a junção, né? Aqui a junção, lá dentro do transistor. O material suporta uma determinada temperatura máxima, né? Essa temperatura lá dentro é de junção. Tem uma resistência térmica, né? Entre a junção e o empacotamento, o case, né, o encapsulamento, né, e tem uma resistência entre o encapsulamento e o ambiente, né. Normalmente a gente sempre trabalha com essa resistência interna aqui do próprio dispositivo, a gente não consegue mexer, né, mas a resistência térmica entre o encapsulamento e o ambiente, né, a gente às vezes consegue mexer colocando eventualmente dissipadores, né? Aumentando a área de exposição do dispositivo, conectando o dispositivo a um dissipador, uma peça metálica com uma área maior, né? Para que possa fazer a troca de calor com o ambiente, né?
Essas resistências térmicas são dadas aí em graus Celsius por watt, tá? Bom, escolha do ponto de operação. Deve satisfazer as restrições, né, que nós vimos anteriormente. Não temos uma solução única. A resposta em frequência depende do ponto de operação, porque as capacitâncias internas lá do transistor, elas variam com a as tensões de polarização e corrente de polarização. A gente vai ver até aqui nesse capítulo, né? A gente vai fazer um projeto satisfazendo uma condição, uma deriva térmica, né? A gente vai ver que é isso depois. Excursão de tensão e o corrente necessário, a gente vai ver isso também, né? Eu vou escolher o ponto de operação em função do quanto eu quero tirar, entre aspas, do amplificador em termos de excursão de tensão na saída, por exemplo, ou de corrente, né? E comportamento face a ruído. A figura de ruído de um transistor depende da tensão, do ponto de operação. Então, é uma solução de compromisso que depende da aplicação, evidentemente, né? Vamos começar a ver aqui a maneira de polarizar bem mais simples possível, né? Que é usando um circuito de polarização fixa. Acho que hoje o Ibope está baixo aí, né? Ô, pessoal, estão cansados aí? Oi? E o pessoal está meio desesperado por causa da prova. Né? Vocês querem que eu aborte aqui? Eu aborto, mas daí vocês me dão um dia mais feliz, assim, para dar uma aula, porque senão eu acho que vai ser meio inútil aqui o que eu vou falar, não é? Vocês estão aproveitando alguma coisa? Ou eu estou sentindo que a realimentação está baixa hoje. Bom, continuar? Então vamos lá. Querem continuar? A gente vai. Olha aqui, ó, circuito de polarização fixa, né? Circuito de polarização fixa, ó, o circuitinho mais simples que eu consigo fazer com ele, né? Tem uma resistência RB para polarizar aqui com a corrente de base, uma resistência RC para polarizar a corrente de coletor, né? Emissor no terra. Né? Se fizer análise DC, ó, o IB quiescente vai ser o quê? Vai ser VCC menos o VBE, o V-gama aqui, né? VCC menos o VBE dividido por RB. Então, a polarização fixa porque a corrente de base é fixa, né? A corrente de base é uma constante. A corrente de base é uma constante. Só que a gente viu lá, lembrando lá do modelo lá de Ebergenbol, que o IC, né, quiescente, é um beta vezes IB quiescente, vezes mais um ICEO. Geralmente a gente desprezava esse CO aqui. Essa aqui é daquela... Tem no coletor, se você lembrar, né? Lembrando lá do modelinho, eu tenho a fonte de corrente controlada, né? E tem um diodo polarizado aqui, ó. Reversamente, né? A tensão maior do que essa, né? Então, e aqui tem o resto do circuito, né? Então, então eu estou considerando esse CO aqui, a corrente, que depende da temperatura também, tá? Esse CO, essa corrente reversa aqui, ela depende da temperatura, e aqui é a corrente controlada, né? Bom, então a gente vê que essa corrente aqui varia com a temperatura. O beta varia com a temperatura. E o CO também varia com a temperatura. E essa corrente aumenta com a temperatura, porque o beta aumenta com a temperatura e esse CO também aumenta com a temperatura. Então, o que acontece?
Vamos aqui definir um conceito aqui, que é a reta de carga. Ó, se eu pegar aqui esse circuitinho, né, e ver a relação, para fazer a análise DC, a gente vê que VCE, para DC, esse capacitor aqui um aberto, né? VCE vai ser o quê? VCC menos R6C. VCE igual a VCC menos R6C. Então, para DC, o ponto de operação, o lugar geométrico do ponto de operação vai ser essa reta aqui, ó. Que a gente chama de reta de carga DC. Esse lugar geométrico que passa, quais são os pontos importantes aqui? Passa por VCC, né? E passa por VCC dividido por RC, né? Então, essa reta aqui, ó, que é chamada reta de carga DC. No plano VCE e C é uma reta, né? Então, é uma reta de carga DC. Tá claro? Então, e para C? Para C que eu vou variar o sinal VCE em torno, o IC, né, na verdade, eu vou variar o IC em torno aqui do ponto quiescente. Então, as minhas variações de VCE, com relação às variações de C, vai ter uma outra reta de carga. Por quê? Porque nessas frequências das variações, esse capacitor é um curto, não é? E aqui essa tensão constante a gente vai pôr no potencial, no zero aqui, não varia, né? Então, as variações de VCE vão ser o quê? O paralelo dessas duas resistências vezes D e C, vezes as variações de C. Quer dizer, se eu ficar variando aqui o IC aqui, né? As minhas variações de VCE vão estar em cima dessa reta aqui, não é? Entendeu, não? Tá claro? Sim. Então, essa reta, ela passa pelo ponto quiescente, por óbvio, né? Ela passa pelo ponto quiescente, só que a inclinação dela é diferente. A inclinação dela é o que é? RC paralelo com RL. Tá claro? Essa é a reta de carga C. Beleza? Então, mais um conceito aí que já... Mas vamos voltar aqui à questão da temperatura, né? E C, ele é função, é beta vezes IB quiescente. Esse IB quiescente é constante, que a gente viu pelo próprio circuito, né? O circuito me faz com que ele seja aproximadamente constante. Então, o que acontece com o IC? Pô, o beta varia muito com a temperatura e de dispositivo a dispositivo também, né? E essa corrente reversa aqui, ela dobra a cada aumento de 10 graus Celsius. Também varia com a temperatura. Então, pode até haver um fenômeno que a gente chama de corrida térmica. Por que corrida térmica? Se a temperatura aumenta, o beta aumenta e esse CO aumenta. Se o C aumenta, eventualmente a temperatura aumenta também, né? Depende do circuito, mas geralmente até aumenta. E se aumenta, pode fazer o quê? Aumentar de novo o beta e o CO. Pode ter uma corrida térmica que vai levar o transistor a caminhar em cima da reta DC, eventualmente até a saturação ou até o corte. Entendeu, não? Então, mesmo que a corrida térmica não ocorra, o ponto de operação é deslocado. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Ó, o ponto aqui está o VCE pelo IC. Em 25 graus Celsius, o ponto de operação estava aqui. A temperatura aumentou, o IC veio para cá. IC quiescente. Entendeu, não? A reta AC vai junto também, não é? Só para lembrar. Bom, muita informação por enquanto, deixa assim. Tá bom? Entenderam ou não? Então, o que aconteceu? Então, peguei esse exemplo, né? Calculei B quiescente,
B quiescente vale quanto? 10 menos 0,7 por 24, dá 0,4 milli. Qual que é a reta de carga DC aqui? VCE igual a 10 menos 250 IC. O que acontece? Quando a temperatura aumenta, essa curva aqui, ó, ela desloca para cá. Ó. Então, o ponto de operação desloca também. Então, teve um deslocamento aqui, ó, do ponto de operação. Com a temperatura. Não é? Então, essa ideia de manter a corrente de base constante não é uma boa ideia, né? Porque, no final das contas, o que a gente quer manter constante é a corrente do coletor, né? Aqui não é, a gente quer manter constante a corrente do coletor. Na verdade, a corrente da base tem que, conforme a temperatura aumenta, ela tem que até diminuir. Tem que diminuir para poder tentar manter a corrente de coletor constante. Porque o beta aumenta, né? Bom, autopolarização. Então, outra maneira de fazer é com esse circuitinho aqui, com botar um resistor aqui, né, 2 resistores na base e um resistor aqui na emissora. Aqui. Então, para esse circuito, olha, vamos lá. O VCC é o quê? RC mais VCE mais RE. Considerando que o beta é grande, o alfa próximo de 1, né, eu estou conchambrando o IE por IC, né, estou aproximando IE por IC, então vou ter VCE mais RC mais RE e C. Isso aqui é nossa reta de carga o quê? DC. Né? Nossa reta de carga DC é essa agora. E o IB vai valer quanto? Se eu pegar aqui, fizer o equivalente TVNAM, né? Eu vou ter aqui o V de TVNAM menos V gama, sobre R de TVNAM mais beta mais 1 RE, né? O IB. Chamando de V, o V de TVNAM aqui de V e o R de TVNAM de RB, não. O R de TVNAM eu chamei de quê? RB mesmo. Está aqui, RB. Então, temos IC, beta e B, que vai ser o quê? Beta vezes V menos V gama, sobre RB, mais beta mais 1 RE. Então, você vê o que interessante aqui, ó. Né? Se o RB for pequeno com relação ao beta mais 1 RE, mesmo que o beta varie, ó, né? O IC não vai variar, né? Não vai variar muito. Entendeu? Eu já coloquei um mitigador aí para a variação do IC com a temperatura, porque, né, esse termo aqui sendo bem mais expressivo que esse, né, mesmo se ele varia, a corrente de coletor não varia muito. Então, esse RE, na verdade, implementou uma realimentação negativa aqui. Se eu considerar esse ponto relativamente fixo, esse ponto aqui, ó, a gente vai ver depois, se o ponto for relativamente fixo, ou seja, essa corrente de base for pequena com relação à corrente que passa aqui, se essa corrente de base for relativamente pequena com a corrente que passa aqui, o ponto é fixo. Então, vamos dizer que C aumenta. Se C aumenta, o IE aumenta. Se o IE aumenta, o VE aumenta. Está seguindo ou não? O IC aumentou, esse ponto VE aumentou. Porque a corrente aqui no emissor basicamente é igual ao do coletor. Então, se o potencial aumentou e o potencial na base é constante, o VBE diminui. Se o VBE diminui, né, o IC diminui. Então, aquele aumento entendeu? Tem uma realimentação negativa no sentido de manter a tensão de coletor constante. Então, tem uma melhor estabilidade do ponto de operação com relação à variação de temperatura. E uma menor sensibilidade com relação à variação do beta com a temperatura. E de transistor para transistor, né? Quer dizer, se o técnico troca lá o componente né, da placa, ele vai continuar funcionando. Né? Não colocando, né? Não depende muito do beta, né? Porque C não vai depender muito do beta, né?
Tá? Então, vamos ver aqui um projeto simplificado, sem grandes restrições. Um projeto feito, né, de maneira bem simples, assim, né? Então, como a gente viu, né, IC igual a beta V menos VBE sobre RB mais beta mais 1 RE. VBE varia com a temperatura, menos 2 milivolts por cada grau Celsius. E beta varia de componente a componente, além de variar com a temperatura. Então, vamos fazer umas hipóteses aqui de simplificação. Vamos considerar que o V aqui, né, é bem maior do que as variações de VBE com a temperatura. Ó, VBE varia de menos 2 milivolts por cada grau Celsius. Se eu vario, por exemplo, de 20 graus Celsius para cima e 20 graus Celsius para baixo, né? Você vê que as variações de VBE vão ser da ordem de dezenas de milivolts. Se eu ver aqui for da ordem de volts, essas variações de dezenas de milivolts com relação a volts não vão influenciar muito, tá certo? Beleza? E se eu considerar beta mais 1 RE muito maior do que RB, esse C fica dessa fórmula aqui, né? Fica desse jeito aqui, ó. Cancela aqui, ó. Fica só isso aqui, ó. V menos VBE dividido por RE, que é constante. Não depende do beta aí, ó. E varia pouquinho só com a temperatura. Então, assim, a gente vê que o quê? Que o RB aqui tem que ser baixo. Baixo, mas peronomútil, porque se ele for muito baixo, a impedância de entrada do circuito, que é o que enxergo aqui, né? Se for muito baixo, a impedância baixa significa que vai cair mais tensão em cima da resistência do gerador, ou do estágio anterior, né? Então, eu quero que a impedância de entrada sempre seja a mais alta possível, né? Então, um bom compromisso já que beta é da ordem de centenas, então um compromisso é fazer RB da ordem de dezenas de RE, não é? Então, por exemplo, RB tem que ser menor que 400 RE, né? Então, se eu fizer uma RB de 10 RE, tá bom, não tá? Sim ou não? Então, normalmente o compromisso é esse aqui, né? 10 RE. Então, aqui, por exemplo, vamos fazer um projetinho aqui. Eu quero polarizar nesse exemplo, o transistor eu quero polarizar com 5 volts de VCE. Com 5 volts de VCE e 2 miliamperes de C. Eu desenhei aqui, ó, 5 volts, 2 miliamperes. Né? Então, aqui, ó, eu tenho toda a flexibilidade. Eu vou chutar aqui uma tensão de base. Ó. Então, arbitro VB de 0,6. Estou considerando aqui o V gama de 0,6 também, né? Só para deixar claro. Então, se aqui eu tenho VB aqui é 5,6, cai 0,6 aqui, então vou ter 5 volts no VE. Né? Tenho 5 volts aqui. É 5,6. Aqui eu tenho 5. Aqui passa 2 miliamperes. Então, 5 por 2 dá 2K5. Se aqui eu tenho 5, aqui tem subo mais 5, aqui eu vou ter 10, né? Passa 2 miliamperes. Né? Então, eu vou ter 1K aqui de RC. 12 menos 10 dá 2, 2 por 2 dá 1K. Aí eu vou considerar aquela hipótese de projeto, RB igual a 10 RE. Então, RB é 10 vezes 2K5, vai dar 25K. Isso é o paralelo de RB1 com RB2.
Então, ó, o paralelo tem que dar 25K. E RB2 sobre RB1 mais RB2, vezes 12, tem que dar 5,6. Então, aqui eu tiro aqui os valores de RB1 e RB2, tá? Bem acochambrado, né? Bem acochambradinho. Entenderam ou não? Pergunta, tem o beta aqui? Eu dei o beta? Pior que... Tem o beta aqui? Alô? Oi? Alô? Alô? Rapaz, hoje está difícil, hein? Então vamos lá, então. Aqui você vê então que você nem entrou o beta aqui, né? Eu nem calculei, eu já considerei ele grande, né? Bem grande. Por exemplo, vamos dizer que ele seja 200, né? A minha hipótese aqui, então, ó, que o beta mais 1 vezes o RE, 200 vezes RE, 200 vezes RE, RE é 2K5, 200 vezes RE, né? Vai dar 202 vezes e meio, dá 500K, né? 500K tem que ser bem, né? Maior do que o RB, que é 25K, né? Então, a hipótese é bem razoável, né? A hipótese que tem aqui que é o beta grande, né? Bem grande. Ó. Você vê que não depende dele, o que é muito bom. Uma maneira bem acochambrada de fazer um projetinho. Bom, vamos ficar por aqui hoje, porque acho que não vai ser muito produtivo aqui a gente avançar mais aqui, tá? Beleza. Vamos tentar marcar sempre a aula, de preferência. Na aula da sexta ou da quinta cair junto com uma prova, em seguida, a gente... Para mim não tem problema nenhum desmarcar, tá bom? Tá Porque bom. o que pode acontecer é que vocês percam o fio da meada nessa matéria aqui e depois seja mais, fica mais difícil de... Né? Então, acho que é mais produtivo se colocar um pouco distante de uma prova, tá bom? Porque a matéria aqui é bem simples, mas... a matéria é simples, mas ela... Né, o cara precisa entender alguns conceitos aqui, tá bom? Beleza, então. Então, bom...